Márcio Rocha está conosco. Tem notícia de Brasília? Claro que tem. Tem um novo salário mínimo em vigor e algumas mudanças na vida do brasileiro, uma que envolve aí o seguro obrigatório. Márcio Rocha, tudo bem? Boa tarde, feliz ano novo para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, feliz ano novo para todo mundo aí de São Paulo, que está nos escutando também, para todo mundo que trabalha aí na Rádio Bandeirantes. Pois é, a gente tem, a partir de agora, né, desse 1º de janeiro, um novo valor do salário mínimo, né? Esse valor passa a ser de R$ 1.518. A gente lembra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou esse decreto na última segunda-feira, que trata justamente das regras de reajuste desse benefício. Até o ano passado o valor é de R$ 1.412, então a gente teve uma variação de R$ 106. A gente lembra que o salário mínimo é a referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que são pagos pelo INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social, em todo o país. E esse novo valor teve por base uma variação aí de 4,84%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e um aumento real de 2,5%, que é correspondente ao limite máximo de crescimento das despesas primárias, né? Esse é o terceiro aumento do salário mínimo do governo do presidente Lula, isso segundo o próprio Palácio do Planalto. Segundo o que foi informado para a gente, né, os dados do Ministério da Fazenda mostram que desde 2023 esse valor já foi reajustado em 16,5%. Como eu disse, a gente tem também a questão de uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula, que estava no meio daquele pacote de cortes de gastos que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e essa lei limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação, isso valendo aí para o período de 2025 a 2030. É uma nova regra que tem como objetivo adequar esse crescimento do salário mínimo aos limites definidos pelo chamado arcabouço fiscal. E, para a gente encerrar, a gente lembra também que o presidente Lula sancionou ontem, né, na terça-feira, a lei que cancela o retorno do seguro obrigatório para veículos, né, o antigo DPVAT, que inclusive tinha voltado a valer há alguns meses durante o governo do presidente Lula, mas foi revogado nessa lei, cancelou esse retorno desse seguro obrigatório. Essa medida estava prevista em uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que também fazia parte do pacote de corte de gastos, porque a ideia, segundo o governo, era proibir a concessão de novos benefícios fiscais em caso de déficit nos cofres públicos, mas durante a tramitação, né, entre os parlamentares lá no Congresso Nacional, esse texto foi modificado justamente para incluir, né, um trecho que derruba a recriação desse seguro obrigatório. Então, ele não será cobrado a partir deste ano de 2025. A gente lembra que o seguro DPVAT tinha sido extinto em 2019 e teve uma mobilização da equipe econômica do governo justamente para ter esse seguro de volta, esse seguro obrigatório que chegou inclusive a ser sancionada, a volta desse seguro obrigatório chegou a ser sancionada pelo presidente Lula com um nome diferente, que era o SPVAT em vez de DPVAT, e aí chegou a valer por algum tempo aqui no Brasil. Mas como o governo esperava arrecadar mais recursos para custear justamente os impactos dos acidentes de trânsito pelo Sistema Único de Saúde, a medida não agradou alguns governadores, inclusive alguns governadores, por exemplo, aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e aí de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, chegaram a falar que não iriam cobrar esse novo seguro. E aí o governo voltou atrás e decidiu apoiar a revogação dessa lei. Então, para a gente encerrar, só para finalizar, o seguro DPVAT não vai ser cobrado a partir de agora, dia 1º de janeiro de 2025, pessoal. Valeu, Márcio. Obrigado. Bom trabalho aí para você. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E olha, Ronald, a gente vem falando de posse, cerimônias de posse acontecendo por todo o país hoje, de prefeito, de vice-prefeito, e esses mais de 5 mil prefeitos que começam os mandatos em 2025 têm como principais desafios o ajuste fiscal e a apresentação de um plano claro para os próximos 4 anos. Essa é a avaliação do Fernando Schiller, cientista político e colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Para ele, os mandatários precisam ser rápidos em formar apoios e garantir tranquilidade para a gestão. O auxílio
auxílio da iniciativa privada também é uma forma de ter qualidade da administração das cidades com menos gastos. Na análise de Schiller, os prefeitos que iniciarem os mandatos desta forma têm mais possibilidade de sucesso. Qual é o grande desafio dos prefeitos? Né? É, no primeiro ano de gestão, apresentar para a sociedade com clareza aquilo que eles podem fazer, como farão, então um plano de metas estruturado, né? Uma equipe capaz e bem estruturada, com metas bem definidas, né, para entregar esses resultados e, digamos assim, fazer o ajuste de caixa, o ajuste fiscal que os municípios fazer no primeiro ano. Então, as medidas duras que precisam ser tomadas devem ser tomadas de imediato. Os prefeitos que fizerem isso, eles vão ter muito mais condição de, no devido tempo, entregar os resultados, né? O pior negócio para o município nesse momento é, quer dizer, que ele comece de cara soltando o caixa, né? Ou seja, se despreocupando com a questão fiscal, se despreocupando com, enfim, com ajustes na máquina que precisam ser feitos e imaginando que tudo vai dar certo lá pela frente. Outra característica reforçada pelo perfil dos prefeitos é a vitória dos partidos chamados de clientelistas, como o PSD, sendo o mais votado do país em 2024. Para Schiller, com o uso dos recursos públicos, as siglas são incentivadas a apoiar diferentes ideologias, a depender da conveniência. Olha, as eleições do ano passado, elas tiveram uma característica, né? Foram eleições mais conservadoras. Aqui eu não estou falando de esquerda e direita, tá? Estou dizendo, nós tivemos, só para ter uma ideia, de 8 anos para cá, né, de eleição de 2016 para 24, a gente teve o crescimento de perto de 21% para perto de 44% do índice de reeleições no Brasil, de maneira geral, tá? Então foi uma eleição muito governista, porque... por N razões, né? Foi uma eleição mais normal, no sentido que você não está em nenhuma crise econômica, você não tem a pandemia, você não tem uma crise política pós-impeachment, como a gente teve lá em 2016. Então, assim, foi uma eleição dentro de uma certa normalidade. A gente chama, às vezes, de partidos bonde, né? Entra todo mundo, vai entrando todo mundo. Então, o PSD tem lá o governador Ratinho Júnior, que tem uma aliança com o Bolsonaro, tem o Eduardo Paes, que tem uma aliança com o Lula, né? Então, o que é de esquerda, de direita? Quando pergunta para o Kassab, diz, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, é pragmático, gosta do diálogo, conversa com todo mundo, levanta voo aqui em Congonhas, está no governo, aterriza lá em Brasília, está no governo também. Isso tem muito a ver com o sistema, quer dizer, é um sistema que remunera com emendas parlamentares como nunca na história do Brasil. Então, partidos grandes no Congresso, que fazem um jogo clientelista, porque é disso que se trata, a prefeituras, vereadores, aliados, etc., nos estados, que opera com fundo eleitoral. O fundão eleitoral é muito dinheiro para a campanha eleitoral, mas isso é um sistema onde quem entende esse mercado, percebe que o que menos importa pragmaticamente é a ideologia. A partir de agora, as movimentações se intensificam para os cargos em disputa em 2026, como governos estaduais e a presidência da República. Para muitos políticos que desejam crescer no cenário nacional, o grande desafio deve ser superar a polarização do país. Eu acho que uma das grandes perguntas para esse início de ano é se a polarização brasileira continua com qual força, né? Existe um espaço para alguma força mais independente? Aqui independente não é mais ou menos ligado ao Lula ou mais ou menos ligado ao Bolsonaro. Independente é um candidato que diga assim, estilo Eduardo Leite, olha, eu não estou nem desse lado nem desse, é outra coisa, é uma terceira hipótese, né? Seria o Ciro Gomes, por exemplo, que tem uma crítica dura ao PT, tem uma crítica dura à direita, né? A minha intuição, as pesquisas de alguma maneira mostram isso também, é que esse espaço continua muito pequeno no Brasil. Não é à toa que todos os candidatos desse campo da direita, eles acabam fazendo acenos ao Bolsonaro o tempo inteiro, porque desejam representar esse bloco.